Olá, pessoal. Bom, vamos então continuar, né, com a parte de salário. Só diminuir os sons aqui para não me atrapalhar. Então vamos lá. Nós estávamos falando de gorjeta, né, e agora nós vamos falar de salário, tá? Então veja, no slide de vocês aí, salário, eu coloquei a origem da palavra, vem do latim e significa sal, porque sal era uma moeda de troca, né? Então eu coloquei aí a origem do latim salário, significa sal, pois em Roma era considerado uma moeda de troca para pagamento. Possui natureza composta, o salário pode ser tanto em dinheiro quanto em utilidades. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. O que é salário in natura, ou o que é salário utilidade. Nós vamos estudar isso, tá? Coloquei para vocês o artigo 457, parágrafo 1º e 2º. A gente vai ver com mais cuidado depois, principalmente o parágrafo 2º, tá? Mas a ideia é que a gente saiba que salário equivale à contraprestação pelo serviço prestado. E aí o parágrafo 1º do 457, ele diz assim, ó, parágrafo 1º do 457. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, o parágrafo primeiro vai falar para a gente o que integra o salário, né? A importância fixa estipulada, que é o piso, é o salário mínimo, né? As gratificações ajustadas, né? Então, ele traz ali para a gente, ó, o que integra o salário mínimo. Deixa eu só ler de novo. Integram o que integra o salário mínimo, o que integra o salário, né? Integram o salário a importância fixa estipulada, que é o piso, aquilo que a gente ganha mensalmente, as gratificações legais, né? Gratificação como adicional de insalubridade, periculosidade, né? Enquanto você estiver recebendo, vai integrar o salário, e as comissões, né? Então vocês perceberam que comissão é salário. Por isso que eu falei que comissão é diferente de gorjeta. A gorjeta não é salário. A comissão, quando ela paga, quando o empregador ganha por comissão, a comissão é salário, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu coloquei para vocês, então, o salário é a contraprestação do serviço prestado, pago pelo empregador, seja em dinheiro, seja em utilidade. Sempre será devido, ainda que haja gorjeta, que nós falamos na parte anterior, né? Independente de quanto o empregado ganha de gorjeta, vai ser devido o salário para ele, tá bom? Aí eu coloquei para vocês aqui alguns princípios de proteção ao salário que convinha a gente relembrar e reforçar. Primeiro princípio, né? Direito do trabalho é norteado por princípios de normas de proteção ao salário, tendo como alvo a percepção pelo trabalhador de um salário de forma integral, irredutível e intangível, né? Então, se a gente pegar aí, tem dois princípios básicos que a gente tem que analisar, que é o princípio que a gente viu nas primeiras aulas nossas, quando eu falei de princípios, eu falei do princípio da intangibilidade salarial. Ainda brinquei e falei assim, olha, o ministro falou que o salário é imexível, né? Veja, não existe a palavra imexível, tá, gente? Mas intangível quer dizer o quê? Que é intocável. Eu não posso ficar realizando descontos no salário. A gente vai ver descontos, vamos encerrar a matéria, o semestre, com descontos, né? E nós vamos ver que eu não posso ficar fazendo descontos no salário do empregado sem autorização dele ou, né, se a lei autorizar. Então, o desconto, vocês vão ver que só vai ser possível a título de exceção. Como assim? Quando a lei autoriza e quando o empregado autoriza. Senão, eu não posso fazer desconto, porque o salário é intangível. Então, no slide seguinte, eu quero dizer isso, né? Que o empregador tem que pagar o salário de forma integral, né? De forma irredutível e de forma intangível. Essa é a regra, né? E aí eu coloquei para vocês aí os dois princípios. Princípio da irredutibilidade. Não se pode reduzir o salário, salvo por acordo ou convenção. Nós já falamos muito disso. Isso é só para fortalecer o que nós já falamos. É redução salarial pela Constituição só por acordo ou convenção. Se eu tiver uma negociação coletiva que me permite reduzir salário, ela vale, só que lembra que durante o período de redução, o período que vai valer esse acordo coletivo, ninguém pode ser demitido sem justa causa. Está lá no, meio, assim, no 611A, acredito que seja o parágrafo 2º ou 3º do 611A. Então, veja, qual que é a regra da Constituição? Não se pode reduzir salário, a não ser por acordo ou convenção. Claro que nós estamos vivendo uma pandemia, nós tivemos uma medida provisória que autorizou a redução de metade dos salários, com redução de jornada, e o STF considerou constitucional essa medida.
mas foi uma situação excepcional, porque pela Constituição mesmo, essa medida reduzindo o salário seria inconstitucional. Já comentei isso com vocês, né? Se a gente fosse analisar a Constituição ao pé da letra, como 3 ministros fizeram, né? A Rosa Weber, se não me engano, foi uma delas, essa medida provisória seria inconstitucional. Mas a maioria do Supremo entendeu que, né, por ser uma situação fora de controle, né, essa medida provisória seria e foi declarada constitucional. Mas a gente sabe que, tecnicamente mesmo, ela não é constitucional, porque não se pode reduzir salário a não ser por acordo com a Comissão. Isso está estampado no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Tá? Então, a situação da pandemia, por isso que eu digo para vocês, é uma situação que a gente não tem que ficar estudando demais, só quem está advogando, porque daqui a algum tempo ela vai sumir, a pandemia vai deixar de existir, e essa situação foi momentânea, foi para uma situação de momento. Cessou a pandemia, acabou a validade da medida provisória, retoma-se as coisas normalmente, reduzir salário só por meio de acordo com convenção coletiva. Ainda mais vocês que vão fazer concurso ano que vem, prova de OAB depois, né? A regra é essa. Tá? A situação da pandemia, a medida provisória 936, ela é uma exceção e foi declarada constitucional mais por uma questão política mesmo, não foi por uma questão tecnicamente jurídica. Sabemos disso, tá? E aí eu coloquei para vocês aí, ó, o salário é irredutível, é inalterável, né? Salvo por acordo com convenção, né? E o artigo 468 da CLT traz o princípio da inalterabilidade também, né? Eu não posso alterar para prejudicar, né? Eu só poderia alterar para beneficiar, então eu só poderia fazer aumentos, reajustes no salário, aumentando o salário e não reduzindo o salário, tá bom? Então esse é o princípio que a gente tem que prezar sempre. E o princípio da intangibilidade eu coloquei para vocês aí, né? Não pode reter salário do empregado, se o empregador retiver o salário, ele está praticando um crime. A retenção dolosa do salário é crime. O artigo 7º, inciso 10 da Constituição diz que não pode reter, né? O Código Penal diz que é apropriação indébita, tá? E então a gente tem que prestar atenção nisso. O trabalhador deve, em regra, receber seu salário integral, sem qualquer desconto, salvo se a lei autoriza, tipo, vale transporte, né? Aí tem que vir desconto, INSS, tem que descontar, né? Ou se o próprio empregado autorizou, ele fez um plano de saúde, um convênio e ele autorizou. Então, caso contrário, se não foi autorizado pelo empregado, se ali não autorizou, o salário tem que ser integral. Claro, né, gente? Se ele adiantou o salário, né? Aí, se houve adiantamento, pode haver o desconto, porque ele já adiantou, ele antecipou uma parte do salário. Né? Aí é meio que lógico, tá? E aí nós temos, né, depois desses princípios, eu coloquei para vocês normas de proteção ao salário, que a gente vai analisar aqui. Aí eu reforcei esse artigo 7º, inciso 10, né, que não se pode reter o salário do empregado dolosamente, porque caracteriza crime, né? E também coloquei um decreto para vocês aí, o decreto 368 de 68, que diz o seguinte: quando a empresa deixar de pagar o salário por 3 meses, pelo menos 3 meses, né? Isso caracteriza mora contumaz. O que é mora contumaz? A empresa passa a estar realmente em atraso com o empregado. E aí gera o direito do empregado entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho e pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho dele. Aí o juiz, vendo que a empresa está atrasada 3 meses ou mais de salário, ele dá a rescisão indireta do contrato e aí as verbas decisórias devidas a esse trabalhador são todas as verbas decisórias como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa, né? Porque tem empresa que é folgada, né? O cara vai trabalhando, ela vai enrolando, aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela espera o cara pedir demissão, né? Porque aí ela não paga multa de 40%, né? Vai ser menos, né, os encargos. Então, o empregado não quer pedir demissão, então ele vai ter que entrar com uma ação no seu trabalho, ingressar com uma ação, uma reclamação trabalhista, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho dele. E aí o juiz, então, vendo essa situação, considera rescindido o contrato e manda a empresa pagar todas as verbas como se estivesse mandando o empregado embora sem justa causa. Aí vai ter direito ao seguro-desemprego, ele vai ter direito a sacar o FGTS, a multa de 40%, né? Ele vai ter direito a todas as verbas decisórias como se estivesse sendo demitido sem justa causa. Tá bom? Então chama mora contumaz, quando a empresa atrasa o salário por 3 meses ou mais. Tá bom? E aí eu coloquei para vocês aí, ó, ainda temos a defesa do salário em face do empregador, né? O que seria isso, né? Ou seja, o que a legislação traz de proteção ao
salário, né? O artigo 439 fala do menor que nós já falamos, né? Menor pode dar recibo de salário? Pode, mas ele não pode dar quitação ao contrato. Então, existe a garantia para o empregador de que se ele paga o salário para o menor assina, aquele recibo vale. Mas no momento da rescisão, tem que chamar o responsável legal. O menor não pode dar quitação, ele pode apenas assinar salário, tá bom? Isso está no 439. O 459, parágrafo 1º, eu vou pegar a CLT aqui, para eu não correr o risco de falar bobeira. Se não me engano, é o que diz que o salário pode ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte. Ó, quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, o salário pode ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte. Então, igual agora, né? Nós estamos no começo de junho, né? Então, veja, até dia 5 de junho, porque o 1º de junho vai ser segunda-feira, né? 1º de junho é segunda, 2 de junho terça, 3 quarta, 4 quinta, 5 sexta. Então, veja, 5 dias úteis. Então, o salário de maio pode ser pago até o quinto dia útil de junho, que no caso desse ano vai dar 5 de junho. Se a empresa pagar dia 6 em diante, ela estará em atraso, tá? Isso pode gerar multa pelo Ministério da Economia hoje, né, que seria onde faz parte o Ministério do Trabalho, né, os fiscais do trabalho. Então pode gerar multa para a empresa, tá? E correção monetária, né? Se ela atrasar muito o empregado, vai acabar tendo direito à correção monetária. Então, o prazo para pagar salário qual é? Até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Trabalhei em maio, eu tenho direito a receber até o quinto dia útil de junho. Trabalhei em junho, tenho direito a receber até o quinto dia útil de julho. Ah, mas e se eu receber todo dia 30 ou todo dia 1º? Depois a empresa quer me pagar no dia 5? Pode? Pode. Ela tem até o quinto dia útil do mês seguinte para pagar. Não gera direito adquirido se receber todo dia 1º, todo dia 2, não. Ela tem até o quinto dia útil do mês seguinte para pagar. Pagou fora do prazo? Pode gerar multa, né, administrativa do Estado, ir lá fiscalizar por denúncia, né, e também, né, correção monetária, o empregado ter direito à correção monetária. Tá? 462 nós vamos ver depois, né, é o artigo dos descontos. Então, 462 é a nossa última aula do semestre. É quando que o empregador pode descontar no salário do empregado. Basicamente, eu já adiantei para vocês. Adiantamento de salário, quando o empregado autoriza ou quando a lei prevê. Fora isso, é vedado o desconto. Tá bom? Parágrafo 1º do 462 vai falar no caso de dano, isso nós vamos ver depois também, né, nessa última aula. Se o empregado quebra alguma coisa, gera um prejuízo para a empresa, pode descontar? Não pode. Nós vamos ver que se o dano for doloso, pode, mas se for culposo, tem que ter tido a anuência do empregado. Vou explicar isso para vocês. Tá? Então o empregador tem que estar ciente disso. Se o empregado gerou algum dano, ele não pode ir descontando no salário, tem que saber se o dano é doloso, culposo, se foi culposo, se teve anuência antecipada, não teve, tá? Nós vamos ver isso depois, tá? O 463 fala o quê? A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país, então tem que se pagar o salário em reais, tá? A gente paga na moeda corrente nossa é real, então eu tenho que pagar em reais. O salário mínimo é R$ 1.045, eu tenho que pagar em reais. Tá? O salário no Brasil tem que ser pago em moeda corrente do país, em reais. Tá bom? Ah, se eu receber em dólar, vai depender do seu contrato, né? Mas há um risco aí por parte do empregador desse pagamento muitas vezes não ser considerado. Então, é melhor ele te pagar em dólar, mas converter. Eu vou te pagar o equivalente a US$ 2.000. Ele converte na moeda e te paga já convertido, né? Porque senão ele pode ter problemas. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância desse artigo. Olha só, o pagamento do salário realizado com inobservância desse artigo considera-se como não feito. Esse é o risco. Se eu pago para você US$ 1.000, considera-se como se eu não tivesse pago. Então é melhor eu pegar US$ 1.000, converter no dia, R$ 5,40, então eu vou te dar R$ 5.400. Né? Então tem que ver isso. Tá? Porque se pagar em moeda que não é brasileira, não é real, considera-se não feito. Esse é o risco. Tá? O 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado
o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado. É o oleritezinho, né? Então, o empregado tem que dar o contra-recibo. O empregador paga e o empregado assina o recibo. Em se tratando de analfabeto, mediante uma impressão digital ou não sendo possível a seu rogo, ou seja, alguém assina por ele que recebeu, né? Então, o seu rogo é isso. Normalmente ele põe a digital, né? Ou alguém assina, uma, duas testemunhas assina que ele recebeu. Tá? Então tem que haver um recibo, o empregador tem que ter essa segurança, ele tem que ter um recibo que ele pagou, senão como é que ele vai provar que pagou? O ouro vai ser dele. Né? Se é depósito bancário, aí está aí, o parágrafo único, terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Hoje não tem essa história de consentimento. Não, você vê aqui, né? Você chega numa empresa, a empresa chega e fala: olha, você vai ter que ir no banco tal, abrir uma conta salário, porque eu vou depositar seu salário lá. Ela não pergunta se você quer. Ah, você quer? Você tem conta no outro banco? Não, ela te obriga a ir naquele banco, né? Então é isso que eu falo. A lei é bonitinha, né? Mas se você vai arrumar um emprego, você não tem opção. A empresa chega e fala: vai lá no banco X, abre uma conta salário que nós vamos depositar nesta conta salário. E aí a empresa fica tranquila, porque quando ela deposita lá, o comprovante de depósito já equivale à tua assinatura, ao teu recibo, ao contra-cheque assinado, entendeu? Ela, lógico, tem que mostrar para você no site, ela tem que te entregar uma via, você tem que ter acesso ao seu lerite para você conferir, né? Mas você não precisa assinar, né? Então, uma empresa normalmente que tem conta assim, são empresas que é tudo digitalizado. O empregado tem acesso ao lerite pelo e-mail, pelo portal da empresa, né? E ele vai lá e confere, e o comprou, a empresa depositou na conta, confirma como depositado, o vale como recibo o depósito bancário. Tá bom? Hoje é muito simples também, né, gente? Hoje não precisa, é até mais seguro. Hoje não convém você receber em dinheiro, né? Ah, mas eu tenho conta em outro banco. Faz o que eu faço. Eu abri a conta salário, depositam na minha conta salário e eu faço uma migração, né? Eu peço o meu banco, né, o banco meu privado, ele vai lá e emite, envia uma autorização minha para o banco onde tem a minha conta salário e cai automaticamente. Cai na minha conta salário praticamente imediatamente já é creditado na minha conta, mesmo pessoa física, que é o movimento, minha conta corrente. Para eu não ter que ficar com um mundo de conta corrente, né? Eu abri a conta salário, que não tem custo nenhum, a conta salário não pode ter despesa nenhuma, tá? E também ela é empenhorável, a conta salário é empenhorável. Né? Caiu na conta salário, no meu caso, automaticamente vai vir para minha conta corrente. Aí caiu na minha conta corrente, aí passa a ser penhorável, tá? Passa a ser penhorável. Se um dia eu resolver sair dando calote aí, eu vou ter que desautorizar essa transferência e ir lá sacar no caixa no caixa presencial, né, o meu salário, para eu não correr risco de penhorar, né, porque o salário é impenhorável, essa é a regra, a não ser salvo para dívidas de natureza alimentar, tá bom? Então, assim, uma pensão alimentícia aí pode ser penhorada, a gente sabe disso, né? Dívida de natureza alimentar é possível a penhora do salário, mas em regra, então, ele é impenhorável. Então, a conta salário permite isso. Ninguém vai penhorar a tua conta salário. Se penhorar, você consegue desbloquear isso aí. Agora, se ela já cai, o salário já cai automaticamente na conta corrente, aí passa a ser penhorável. Aí não tem o que fazer, porque não tem como você provar necessariamente que aquele dinheiro é do seu salário ou que aquela conta é salário. Então é mais difícil, tá? Mas aí torna-se, acaba sendo um problema para você, porque acaba sendo penhorável, tá? E o 465, o pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Então, veja, o salário tem que ser pago até o quinto dia útil. Se for pago em cheque, gente, pode, mas o empregador tem que permitir que o empregado saia para fazer o saque, porque até o quinto dia útil o dinheiro tem que estar na mão dele. Agora, se for depósito bancário, tudo bem. Se depositou, está lá na conta dele, vai poder sacar a partir do quinto dia útil. Ele pode ir lá no final do expediente sacar o que ele precisar. Tá? Mas se você for pagar em dinheiro, tem que ser até o final do expediente do quinto dia útil. Se for em cheque, você tem que dar antes do almoço, que dá para ele ir sacar esse dinheiro ou depositar na conta dele e cair imediatamente. Ele tem que ter a possibilidade de ter o dinheiro na mão ou na conta dele já livre, liberado, no quinto dia útil, até o final do quinto dia útil. Tá? Por isso que hoje, a maioria das empresas adotam conta salário, porque resolve a vida delas. Agora, você vai pagar em cheque,
você tem que permitir que o empregado saia no quinto dia útil para ir no banco sacar esse dinheiro. Né? Ou que você, então, pague no terceiro dia, quarto dia que dê tempo dele depositar e até o quinto dia útil esse cheque já foi liberado na conta dele. Tá? É isso que ele está falando aqui. Pagamento de salário será efetuado em dia útil e no local do trabalho, a não ser que seja transferência bancária, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo se for conta bancária. Se for cheque, tem que ter esse cuidado, hein? Porque aquele quer dizer que o dinheiro tem que estar na mão, tem que estar livre, liberado o valor para o cara fazer o que quiser até o final do quinto dia útil. Tá? Então, esses artigos, eles traduzem para a gente essa proteção, né, essa defesa do salário em face do empregador, esses cuidados que o empregador tem que ter na hora de pagar o salário. Tá? Aí é o que eu acabei de falar para vocês, né? O CPC traz que o salário é impenhorável, salvo no caso de prestação alimentícia. Prestação alimentícia, aí, gente, segundo o STJ, o TST, envolve dívidas de natureza alimentar. A mais clássica é a pensão alimentícia. Mas, por exemplo, honorários advocatícios poderiam entrar aqui. Honorários advocatícios é natureza alimentar. Então, se alguém está devendo para o advogado e recebe salário, segundo a redação nova do CPC, né, é possível o advogado conseguir penhorar parte do salário da pessoa, porque aquela dívida que a pessoa tem, o cliente tem com ele, é de natureza alimentar. Né? Na trabalhista, gente, isso sempre foi muito questionado. A trabalhista nunca deixou penhorar nada do salário. Na trabalhista, assim, a única exceção que eles admitiam penhorar salário era pensão alimentícia. Só. Com base no novo CPC, o TST já interpretou uma decisão, foi assim, o empregador, o réu da ação, estava devendo para o trabalhador dele, né? E este réu tinha uma aposentadoria. Então, como ele estava devendo e não pagava, ele estava sendo executado pelo empregado dele, o empregado conseguiu, na Justiça do Trabalho, penhorar 5% da aposentadoria dele para poder conseguir receber. Então, todo mês ia descontando 5% da aposentadoria até quitar a dívida. Isso nunca foi admitido no seu trabalho. Agora, recentemente foi. O TST, o TRT tinha dado 10%, o TST falou, não, 10% é muito, vamos permitir 5%. Por quê? Porque como a ação trabalhista é uma dívida de natureza alimentar, só que o empregador está devendo uma dívida de natureza alimentar. Devendo uma dívida redundante. Ele está devendo algo de natureza alimentar, que é a dívida trabalhista. Com o que ele vai pagar? Ele não tem, ele só tem a aposentadoria. A aposentadoria é salário. É uma forma de recebimento, é o que ele vive. É como se fosse um salário. Então o TST falou: não, pode penhorar 5% aí todo mês até pagar a dívida. Então, quando você tem salário, você tem que ter cuidado. Qualquer débito, qualquer dívida que você tiver perante terceiros que for de natureza alimentar, é possível parte do seu salário ser penhorado. Não vai penhorar tudo, porque você vive daquilo, mas parte dele é possível penhorar. A prestação, a pensão alimentícia é básico, até 30% é possível penhorar. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O salário é impenhorável? É impenhorável, salvo se a dívida que o dono, o empregado, o trabalhador que tem o salário, salvo se a dívida dele também for de natureza alimentar, aí é possível penhorar parte do salário dele. Tá? E aí, só para eu ver o tempo ali, a gente tem agora defesa do salário em face dos credores do empregador. Né? Ou seja, lei de falência. Aqui eu só quero chamar a atenção para o seguinte: se uma empresa tem a decretação de falência, tá? Falência, não vou falar de recuperação judicial, não vou falar de falência, tá? Se a empresa tem decretado a falência dela judicialmente, o empregado que estava trabalhando, foi mandado embora e não recebeu suas verbas, e quer ingressar com ação contra essa empresa, ele vai ingressar com ação na Justiça do Trabalho. Então, todos os empregados da massa falida que foram demitidos, que não receberam seus direitos trabalhistas, vão ingressar contra e face da massa falida na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai apurar quais verbas são devidas e vai condenar a massa falida a pagar. Vai liquidar esse valor, vai falar quanto é que a massa falida está devendo.
O empregado vai pegar este crédito, após liquidado, e vai habilitar no juízo falimentar, na Justiça Comum Estadual, onde foi aberta a falência. Então, a gente não pode confundir onde o trabalhador da massa falida propõe a ação para poder pedir as verbas trabalhistas dele contra a massa falida na Justiça do Trabalho. Mas ele pode executar a massa falida na Justiça do Trabalho? Não. Ele vai ganhar a ação na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai liquidar, vai falar quanto vale o que ele ganhou, ele vai pegar isso, esse crédito, e vai habilitar no juízo falimentar, na Justiça Comum Estadual, onde abriu a falência. E aí, ele tem preferência para receber sobre os demais credores, mas a preferência dos empregados é limitada a 150 salários mínimos. Então, hoje, eu não sei quanto dá, eu estou sem calculadora aqui, mas 1.045 vezes 150. Esse é o limite. Então, vamos imaginar, eu ganhei uma ação contra a massa falida de R$ 1 milhão. Né? Eu posso eu vou executar lá no registro alimentar. O seu trabalho liquidou, deu 1 milhão, eu fui e habilitei o crédito. Quanto vai entrar como privilegiado? Ou seja, até quanto eu vou conseguir receber? Até o equivalente a 150 salários mínimos. 150 vezes 1.045 deve dar, sei lá, uns 160 mil, sei lá, entre 150 e 180 mil, alguma coisa assim. Né? Esse valor é privilegiado. Eu vou ter preferência para receber. E o restante, os outros 800 mil e pouco aí, quirografaram, cai lá para o final da fila. Cai lá para o final da fila. Então, todo empregado que processa a massa falida e ganha e vai habilitar no juízo falimentar o seu crédito, ele tem como privilégio, entra como crédito privilegiado, equivalente a até 150 salários mínimos. O restante cai como quirografário para o final da fila. Agora, um detalhe importante. Se a minha ação no seu trabalho foi uma ação de indenização por acidente de trabalho, eu sofri um acidente de trabalho, a massa falida me deve pensão vitalícia, um monte de indenização em razão do meu acidente, e eu ganhei R$ 1 milhão nessa ação na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho condenou a massa falida a pagar R$ 1 milhão por todo o prejuízo que eu tive em relação ao acidente de trabalho que eu sofri na empresa. Eu vou conseguir habilitar 1 milhão, tá? Só que aí, como a dívida decorre de acidente de trabalho, o 1 milhão, todo o valor da ação, é privilegiado. Não é só até 150 salários mínimos. Aí é o valor integral. Tá? Então, se a empresa me deve R$ 1 milhão por decorrência de acidente de trabalho, o 1 milhão vai entrar como crédito privilegiado, preferencial. Se não é acidente de trabalho, até 150 salários mínimos entra como preferencial. O restante, quirografário. Tá bom? Então, a ação contra a massa falida na Justiça do Trabalho, você ganha, tem a condenação, liquida o valor e habilita o crédito no juízo falimentar, na Justiça Estadual, onde abriu a falência. Para as ações trabalhistas normais, até 150 salários mínimos é preferencial, é crédito privilegiado, até 150 salários mínimos. O que ultrapassar é quirografário, ou seja, não vai receber nunca. A não ser que a sua ação seja de acidente de trabalho, aí todo o valor que você ganhou, que você vai habilitar, é preferencial. Aí não tem nada quirografário, a chance de receber tudo é maior. Tá? Mas quem quer sofrer acidente de trabalho, né, gente? Então aí eu fiz perguntas, ó. As reclamações trabalhistas são de competência de qual justiça? Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Né? A Justiça do Trabalho que vai condenar, que vai liquidar, você só vai habilitar o crédito na Justiça Comum Estadual. Qual é o valor do crédito privilegiado trabalhista? 150 salários mínimos, com exceção das ações acidentárias, acidente de trabalho. Aí é tudo, aí é 100%. Se não for ação acidentária, até 150 salários mínimos. O limite, né, o crédito privilegiado, é 150 salários mínimos. Tá? E o que ultrapassar dos 150, né, que não é ação acidentária, então aquele primeiro 1 milhão lá que não era de ação acidentária, o que ultrapassar, né, ultrapassou 150 salários mínimos. O que ultrapassa vira crédito quirografário. Você só vai receber tudo como privilegiado se for ação acidentária. Se não for, 150 salários é privilegiado e o que passar, quirografário. Tá? Em caso de cessão de crédito trabalhista, esse passa a ter qual natureza? Se o empregado vai e cede esse crédito para um credor dele, está devendo para alguém, né? Ele não tem com o que pagar. Aí ele fala, ó, vou ceder meu crédito que eu tenho contra essa empresa. Não é uma boa, não. Porque a cessão de crédito, quando o empregado pega esse crédito e cede para um terceiro, que é credor dele, passa a ser quirografar essa dívida. Ou seja, o terceiro não vai receber nunca.
A não ser que o terceiro tenha uma dívida com a massa falida e quer compensar alguma coisa, né? Aí vale a pena o terceiro pegar esse crédito, tá? Se não, gente, não compensa. Porque o empregado tem lá 150 salários mínimos de crédito privilegiado. Aí ele cede para o terceiro, vira quirografário. O terceiro não vai receber nunca. Só compensa para o terceiro se ele está devendo para a massa falida, ele vai pegar esse crédito e falar, ó, tô aqui e tô te pagando com o crédito que eu tenho, tá? Aí uma afirmação aqui, ó. Quem continua trabalhando na massa, quem continua trabalhando, é empregado da massa falida, né, tem preferência para receber os seus créditos. Então, tudo que a massa falida adquirir de rendimento, de lucro, ela paga. Então, o administrador tem que ter esse cuidado. Recebeu tudo que ela recebeu de rendimento, de lucro, ela paga primeiro os seus empregados, quem está trabalhando em prol da massa. O que sobrou, que ela vai distribuir conforme a preferência dos créditos. Então, a gente chama de quem está trabalhando é crédito extraconcursal, não concorre com os outros. Tá? Quem está trabalhando na massa tem que receber primeiro. O crédito dele não concorre com os demais. Tá? Por quê? Porque ele está trabalhando. Então ele tem que receber. A massa paga para ele, né? E aí o que sobrar, aí sim, vai para a concorrência. Os privilegiados vão ser pagos primeiro. Tá bom? Então eu acredito que para hoje ficou bom. Tá? A gente parar aqui. Na próxima aula, na semana que vem, eu vou começar falando das características do salário, tá? Vou falar dos modos de aferição, dos tipos de salário, tá? Aí a gente vai falar do salário in natura, tá bom? A gente vai encaminhar aí para o final, tá bom? Mas tá bom até hoje. A gente falou de gorjeta, a gente falou da introdução de salário, falamos dos princípios de proteção ao salário, né? Então, na aula que vem, a gente vai continuar salário com as características do salário. Qualquer dúvida que você tiver, me manda em WhatsApp, tá bom? Até mais.